Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, família Canção Nova, estamos começando mais um programa Trocando Ideias. Nesse tempo em que nós ainda estamos no tempo pascal, você sabia disso? Estamos, até Pentecostes é tempo pascal. Estamos aí na segunda semana da Páscoa, então é tempo da gente ter fé, ter esperança, né? Acreditar de que tudo pode dar certo, né? Que com Deus a gente vai caminhando, com Deus a gente vai assentando na nossa vida e o poder da vida que Cristo nos trouxe com a sua ressurreição nos leva adiante. Então essa é a nossa a animação, vamos dizer assim, para esse programa de hoje, porque em meio a tudo aquilo que nós temos vivido no Brasil e no mundo, a gente às vezes desanima, né? Pode não, gente. Estamos em tempo pascal, é tempo de ressurreição, é tempo de ressurgir e reanimar, né, trazer uma nova esperança para todos nós. Estamos aqui hoje, né, o nosso time completo, professor Felipe Aquino, bem-vindo. Bom dia ou boa tarde já, né? Ou boa noite, né? Para quem está na reprise. Nós estamos bem na virada da manhã para tarde. Né? Estamos aí, no meio do caminho. Estamos aí, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos, né, tentar colocar um pouco de luz sobre os problemas. Vamos lá, e aqui, ao lado direito, Luzia Santiago, sempre rindo, gente. Agradeço muito a eu poder estar aqui para nós partilharmos, trocar ideias daquilo que é o nosso dia a dia, o bonito que é o nosso dia a dia. E eu gostei tanto que o nosso Papa Francisco, a sua maneira, né, a sua forma de nos catequizar, ele lançou essa semana uma encíclica. Exortação. É uma exortação para todos, isso que é bonito, para todos nós que temos esse anseio da santidade. Ele simplificou para todos nós o que é a santidade. Então a gente está aqui nesse caminho, partilha, comunhão, alegria também. Quem alegra também sofre com aqueles que sofrem. Então é um misto de sentimentos, mas unidos nesse caminho em busca de Deus, da santidade. Que é o bonito, né? Que para nós aqui na Canção Nova já é algo comum dizer que a santidade é possível. É possível. Né? Ela não é um extraordinário, ela é possível. Ela depende, né, de que nós também caminhemos, né? Façamos a nossa parte, mas ela é possível, gente. Ela é possível na vida do casal, ela é possível na criança, no jovem, né, no idoso. É possível. Esse é o convite do Papa Francisco, que nós queremos caminhar, né, rumo à santidade mesmo. Lembrando que com você aqui no Trocando Ideias, ele só acontece com a sua participação. Perdão. Então você pode entrar em contato conosco através do Facebook /Trocando Ideias ou também pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Participe conosco, mande a sua pergunta, o seu questionamento, aquilo que a sua dúvida, né? Ou partilhe conosco alguma experiência, enfim, né? Você é nosso convidado permanente aqui no programa Trocando Ideias. E lembrando também que no final do programa nós temos hoje a participação de Dom Orlando Brandes, respondendo uma pergunta que foi enviada a ele, né, e que você também pode fazer. Tem algo que você quer perguntar ao bispo? Então faça aí já a sua pergunta e mande para nós, que nós passaremos a Dom Orlando. Ok? Combinado? Vamos fazer a nossa parceria aqui. Eu quero começar o programa de hoje, professor, já nem rugiu um pouco da pauta aqui, viu, dona diretora Graça Mel? Até nesse sentido, né, a Lu tocou na questão que o Papa lançou, a exortação apostólica, para a gente definir hoje, né, que eu queria que o senhor definisse para a gente. Qual é a diferença entre a exortação apostólica e a encíclica? A encíclica, ela é mais abrangente, ela é mais assim, é mais, vamos dizer, não sei se eu posso dizer importante, entendeu? Ela abrange um tema mais amplo. A exortação, normalmente, é um tema mais específico. Então, o Papa pegou o tema da santidade, né? Por exemplo, sempre que termina um sínodo da igreja, a cada 4 anos, o sínodo tem um tema.
Por exemplo, terminou o sino da família, então ele lançou uma exortação apostólica sobre a família, né? Agora ele quis lançar um ensinamento sobre um tema, santidade, então lançou uma exortação. A encíclica normalmente é mais ampla, ele envolve assim, mais assuntos numa encíclica, entendeu? Agora, é de uma importância grande essa encíclica, porque o Papa toca no ponto vital do cristianismo, que é a santidade, entendeu? Já lá no Antigo Testamento, a gente vê lá no livro de Levítico, Deus dizendo lá no Antigo Testamento, para Moisés, sede santos porque eu sou santo. Quer dizer, eu gosto de lembrar uma frase que tem na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14 diz assim, procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Ou seja, ninguém vai entrar no céu se não tiver santo, porque Deus é santo, santo, santo. E você não pode fazer comunhão com o santo com uma coisa que não é santa. Por isso que existe o purgatório, que é dogma de fé. Porque quem não conseguir chegar à santidade aqui nessa vida, vai chegar, se morrer na amizade de Deus, vai completar, vamos dizer assim, a sua santificação no purgatório. Também é o que a igreja fala no Catecismo, parágrafo 1030. Aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão 100% santificados, passam por uma purificação. Graças a Deus que existe isso, né, Carla? Graças a Deus. Ai de nós. Quem é de nós aqui que vai morrer 100% santo? Ah, difícil. Eu achei bonito, Felipe e Carla, e é isso que a Carla enfatizou muito bem, né, a minha alegria dessa exortação apostólica, porque a chamada santidade, sobre a chamada santidade no mundo atual, é essa exortação. Porque o Monsenhor Jonas, o Padre Jonas, desde que ele chamou os jovens, já naquela década de 70, o Felipe era daqueles jovens, né, professor Felipe? Eu era daqueles jovens, nós éramos, a Carla não era, porque era já, nem se tinha nascido. Não, acho que já. Eu estava nascendo ainda. Ele sempre levou os jovens a essa paixão por Cristo, essa paixão pelo reino dos céus, essa paixão pela palavra de Deus, como uma ordem para nós. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Por isso que a Canção Nova prega a santidade e nessa busca contínua. Nós temos muitas falhas, muitos defeitos, nós somos muito frágeis, mas nós temos uma meta, nós sabemos o que queremos, santos ou nada. Não quer dizer assim um nada, vamos descartar os outros, não. Somos nós que temos que fazer o nosso caminho de santidade na luz de Cristo, né? Na luz da palavra de Deus, dos sacramentos, na luz da caridade, do amor, né? É o caminho que todos os homens e mulheres de boa vontade, independente de serem cristãos, podem trilhar. Agora, a santidade perfeita é estar em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essa é a santidade. Abraçar a fé em Cristo e caminhar vivendo como Ele viveu. E o Papa vai nos ensinar isso. Que é muito bonito, né? Que a gente sempre relembra quando fala disso. A santidade, a busca pela santidade é da gente melhorar a nossa vida mesmo. A gente precisa, né, melhorar em vários sentidos. Mas não é ser perfeito, né? Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que, eu não sou perfeito, eu não vou ser santo nunca. Ninguém vai ser perfeito, porque perfeito é só Deus, né? A gente vê a história dos santos, tão pecadores, né? Mas foram santos por quê? Porque lutaram, né? Não deixaram aquilo tomar conta. Então a gente vê que é possível, gente, é possível. Nós temos isso mesmo há quase 30 anos, o Padre Jonas disse para nós, comunidade, ou santos ou nada, e depois ele chegou num ponto que ele até mudou isso, ele falou assim, ou santos, não dava nem a oportunidade. E depois ele disse, né? Santos ou mártires. Então, nós aqui, comunidade, somos chamados a isso, não temos outra alternativa. Ou a gente caminha rumo à santidade, e está aí o Papa agora nos ensinando nisso. Então, vamos lá, gente. Vamos caminhando rumo à santidade, porque ela é possível. Ô Carlos, me permite ler aqui só um parágrafo. Já logo na introdução, o Papa diz assim:
não se deve esperar, o Santo Padre, né, que diz o Papa, diz, não se deve esperar aqui um tratado sobre a santidade. Não é isto. Com muitas definições e distinções que poderiam enriquecer esse tema importante, ou com análise que se poderiam fazer acerca dos meios de santificação. O meu objetivo, diz Francisco, é humilde, fazer ressoar mais uma vez a chamada à santidade, procurando encarná-la no contexto atual, com seus riscos, desafios, oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de nós para ser santo e irrepreensíveis na sua presença no amor. Aí ele cita Efésios 1:4. E é uma exortação bem pequenininha, tem 59 páginas, está à disposição de todo mundo na internet. Então nós precisamos conhecer e seguir. Eu queria destacar o seguinte, sabe? A gente está vivendo num mundo turbulento, o mundo todo está em turbulência, né? A gente vê guerra na Síria, guerra lá em Israel com os judeus, os palestinos, aqui no Brasil também, uma situação difícil. A única coisa que pode mudar o mundo é a santidade. Tem um livro famoso, né, antigo, muito antigo, maravilhoso, Os Santos que Abalaram o Mundo, né? O santo, falando de Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho. Os santos é que sempre mudaram a história do mundo. Não é pela violência, não é pela... Não tem outro jeito. É a santidade que pode mudar o mundo. Eu acho que é por isso que o Papa, nesse caldeirão de problema do mundo... É um apelo, né? Eu acho que ele está exatamente colocando... Ó, gente, o remédio é esse. Especialmente para nós, da Igreja Católica, né? Temos que olhar isso com muito carinho e aplicar isso com muita seriedade. Nós estamos vendo aí a situação da Síria, né? Aquelas criancinhas, Guerra aquelas química. Famílias inteiras. Guerra química. Meu Deus, dizimação na Síria. Uma dizimação ali na Síria. Então nós cristãos, nós precisamos fazer a nossa parte, que é orar e fazer a caridade. Não tem outra. Seja lá na Síria, com os cristãos perseguidos, seja aqui no nosso Brasil, que nunca vivemos esse tipo de perseguição, nem sei como nós reagiríamos numa perseguição religiosa daquela maneira, ou seja, do próprio povo, né? Nós nunca experimentamos uma guerra como nação. Graças a Deus. Mas nós precisamos enfrentar essa guerra do dia a dia. Sim. Que nos provoca a sermos fiéis a Deus ou desanimar, mas desanimar nunca. Precisamos acreditar, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. É uma promessa de Deus, então é a luta do dia a dia. Exatamente. Temos que acreditar nisso mesmo e viver assim. Então vamos lá, agora dando início aqui as perguntas que foram enviadas a nós, né? Depois dessa bela introdução que eu provoquei aqui, mas eu acho que valeu a pena, né, gente? Vamos lá, Luzia, vou começar com você. A Ana Paula diz assim: eu queria saber como eu devo agir referente à minha enteada e à mãe dela. Elas criam situações absurdas, mentem muito e sempre me colocam no meio, mesmo eu não tendo contato com elas. E meu marido fica muito dividido. Eu procuro não dar opinião, sempre digo para ele fazer o que o coração dele manda. Estou certa? Ou como devo agir? Então, eu vou falar um pouco de mim, tá? Do que o meu pensamento. Eu penso assim, que mesmo você deixando que o seu marido e até exortando o seu marido a seguir o coração, mas o papel da mulher é muito importante. O papel da mulher, quando eu falo, é nosso feminino.
Porque é a mulher que ajuda muitas vezes o homem, na maioria dos homens, a essa sensibilidade que o masculino nem sempre tem, porque o masculino, a identidade masculina é mais da razão. Objetiva. É mais objetivo. A mulher é mais subjetiva. Nós também somos objetivos, né? Tô brincando. Então, nós somos mais sensíveis, nós somos mais do coração. E aí, algo importante. Se é uma enteada, eu não sei o relacionamento bem que você trouxe aqui, porque você só disse uma situação de mentiras, as duas, entre mãe e filha. Mas é importante você ir com o coração para essa enteada. Porque ela é sua filha. Porque se você tem essa menina, né, não sei quantos anos tem, você é responsável por ela. Claro, você não vai tirar o lugar da mãe nunca, mas sem querer intrometer na vida dessa moça, você pode, de certa forma, segundo a sua consciência, o seu coração, ajudar também. Por quê? Porque ninguém tem como ficar neutro. Eu não acredito que uma pessoa consiga ficar neutra numa situação, vamos dizer, desafiadora para ser vivida. Conflito, né? Mas você deve ter algum tipo de opinião que possa ajudar esse seu marido, né? A ir de encontro a essa menina, a essa jovem, não sei, você não mostrou a idade, que possa ser talvez de forma mais prática ajudar. Agora, se realmente as duas fazem confusão, aí a gente tem que ficar na nossa, recuar, realmente, né? Recuar. E eu digo assim, aí é oração e caridade, não tem outra coisa. Não provocar nunca. Nunca provocar, nunca ficar de mal, nunca falar mal da primeira esposa para o seu próprio marido, evitar de todas as formas, mas ao mesmo tempo incentivar a caridade, não tem jeito. E a paz, né? A gente paz. tem que A buscar harmonia, Carla, né? como mulher, também pode ajudar, e o próprio Felipe, principalmente porque o homem é aquele que também tem uma eu forma vejo de assim, pensar sabe? diferente. Santo Agostinho dizia uma coisa muito interessante, né? A gente tem que sempre colocar a verdade, mas com caridade. Quer dizer, nunca imponha a verdade sem caridade. Não sacrifique também a verdade em nome da caridade, mas ponha a verdade com caridade, né? Jesus fala no Sermão da Montanha: bem-aventurados pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Eu acho que nesses conflitos todos de família, Pacificadores. eu acho que esses conflitos todos de família tem que ter os bombeiros, né? Curados bem. Na minha família tem uns 2 bombeiros lá. Quando a coisa começa a esquentar, eles entram em campo, já com o extintor de incêndio, vão parar, deixa para lá. E eu acho que toda a família precisa ter aquelas pessoas os mais calmos, os mais espirituais, porque a paz não tem preço, né? A gente não pode abrir mão da paz. A gente pode perder tudo, porque se perdeu a paz, você perde tudo. Não sobra mais nada de pé. Então, eu acho que os pacificadores aí têm que entrar em campo, né? Tem que entrar em campo. Tem que fazer, conversa com um aqui, conversa com outro. Olha, para preservar o relacionamento da família, para preservar o bem-estar, né? Vamos ceder. Às vezes a gente tem que perder para ganhar, sabe? Exatamente. Às vezes a gente tem que perder para ganhar. Cede, né? É como o conflito lá de Israel com os árabes. Por que não chega nunca num acordo? Porque ninguém quer perder. Ninguém cede. Os judeus dizem: a terra é nossa, está escrito na Bíblia. Os palestinos dizem: mas nós temos o capião disso aqui, porque faz mais de 1000 anos que nós estamos aqui. Quer dizer, os dois têm razão. Aí a justiça não consegue resolver. Quem que vai resolver? Só o amor. Só a conversação. Só vamos ceder uma parte, o outro ceder uma parte, para a gente curar as relações. A gente não cura as relações entre as pessoas se ambos os lados não cederem um pouco. Tem sempre. O relacionamento exige. Relacionamento é isso.
É perder para ganhar. Eu sugiro, o professor Felipe, ele citou aqui Mateus, eu sugiro capítulo 5. Nesse momento, numa hora oportuna, vai lá no Evangelho, veja o que Jesus diz no capítulo 5, 6, 7, principalmente esses 3 capítulos. E ali tem muita luz para nós que vivemos esses conflitos, essas situações que muitas vezes nós não sabemos, meu Deus, como que eu faço? Eu fico ali no meio, né? E agora, né? Se eu mexo, o lado de lá pode achar que eu estou sendo intrometida. Se eu não mexo também, eu estou me omitindo. Então, ali na palavra de Deus nós encontramos a luz para cada situação. Nós não vamos resolver tudo de uma vez, mas em cada situação que aparece, a palavra de Deus nos ilumina no que vamos sempre com a palavra tratar. De sabedoria, né? Um discernimento, que a gente sempre tem que recorrer ao Espírito mesmo, para viver essa situação. Pedir muito a graça de Deus, né? Porque tem coisa que a gente não consegue resolver, não. Só Deus mesmo que resolve. Exatamente. Professor, a Socorro Pinto diz assim: li uma mensagem essa semana que dizia assim: Jesus não morreu pelos nossos pecados, e sim por enfrentar o sistema. Oh, pelo amor de Deus. São João 1,29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus é aquele cordeirinho que os judeus lá, todos os dias, às 6 da manhã e às 6 da tarde, sacrificavam no templo. Era o chamado holocausto perpétuo, está lá no livro do Levítico, para que o sangue daquele cordeirinho aplacasse diante da justiça divina o pecado do povo. Aquele cordeiro era a imagem de Jesus que tira o pecado do mundo. Tem mais de 50 passagens nos evangelhos. Eu já fiz essa pesquisa, que fala que o Cristo morreu para tirar os nossos pecados. Vou citar só uma aqui, por exemplo, São Pedro, capítulo 1, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18. São Pedro fala: não foi a preço de ouro e de prata que nós somos resgatados da nossa vida de pecado, mas pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus. É preciso entender uma coisa, Carla, deixa eu explicar um minuto uma coisa aqui. Por que só Jesus é o Salvador da humanidade? Por que São Pedro fala: não nos foi dado outro nome debaixo do céu onde nós tenhamos salvação? Atos 4:12. Por quê? Porque o pecado da humanidade fere a majestade infinita de Deus. Se eu te ofender, é um pecado finito, porque você é finito, eu sou. Mas se eu ofender a Deus, é um pecado porque você mancha uma majestade que é infinita. Aí a justiça de Deus fica ferida. Para você reparar isso, só um sacrifício infinito. Agora, só quem pode oferecer um sacrifício infinito pelos pecados é quem é infinito, quem é Deus. Por isso que o homem, ontem celebramos a encarnação do Verbo. Por que ele é homem? Porque nasceu de uma mulher. E é Deus porque foi gerado pelo Espírito Santo. Porque aí, ao mesmo tempo, ele pode pagar o pecado do homem, mas com uma força infinita. Entendeu? Agora, isso é para tirar o pecado do mundo. Porque o Catecismo da Igreja fala uma coisa muito séria. Parágrafo 1488 fala assim: não há mal pior para o pecador, para a igreja e para o mundo do que o pecado. Por isso que Cristo veio tirar o pecado. O Cristo não veio para ser médico, ele não veio para curar todo mundo. Ele foi embora, a doença continua aí. Ele foi embora, continua a fome e não continuou. O que ele fez no tempo dele foi mostrar a divindade dele, para mostrar que o reino estava implantado no mundo pelo poder que ele tinha de curar. Mas veja, o mal continuou. Por quê? Porque ele falou: o mal só vai acabar quando o pecado acabar. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Por quê? Porque a morte é fruto do pecado. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, São Paulo fala. Nós morremos por causa do pecado. Para poder tirar a morte, ele veio tirar o pecado. Qualquer outra conotação assim, teológica que divergir disso, você desvirtua a missão de Cristo. Isso mesmo, forte, é muito séria essa questão, sabe? Ele é o Cordeiro. Olha que a gente só entende o horror do pecado quando você vê o que o pecado fez com Cristo na cruz. E outra coisa também que eu penso que pode ajudar é que nós, quando ouvimos algo ou quando estamos lendo,
nós não pegarmos apenas aquela frase, né? Extrai aquela frase solta. Então, veja o contexto, né? Eu sugiro que você dê uma olhadinha no contexto que ou a pessoa que estava falando, ou que linha, né? Qual é a intenção que aquela pessoa estava dizendo. É um texto lido, ou é um falado, é um texto religioso, né? Como o Felipe deu várias citações da Palavra de Deus, do Catecismo da Igreja Católica. Então, nós, cristãos, precisamos estar muito atentos naquilo que hoje se escreve. E as redes sociais estão cheias de filosofias, de achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, nós nos direcionamos através do quê? Dessas realidades que a igreja nos apresenta. E nós temos a Palavra de Deus, o Novo Catecismo, as exortações, as encíclicas, Código do Direito Canônico, isso que é até mais difícil, né? Nenhum de nós domina isso, mas o catecismo é uma coisa tão fácil de pegar. Então eu tenho uma dúvida lá, Jesus foi mesmo o Salvador? Vou lá no índice do Novo Catecismo, do Catecismo da Igreja Católica, vai, Jesus Salvador, vai lá no índice, ou Jesus tirou o pecado do mundo, ou o pecado já vai explicar. Então, fica atento, fiquemos atentos naquilo, a fonte que você pegou essa frase, ou foi uma frase no ar, assim, pega, né, pinçada. Isso nos dá também a garantia de nós estarmos na verdade, né? Naquilo que é a corrente certa da salvação de Cristo. Exatamente. Eu quero emendar aqui, que é o mesmo assunto, já para a gente continuar esse debate aqui a respeito da salvação, mas a Mariana Vitória, professor, diz assim: a gente sempre fala que Jesus morreu pelos meus pecados, mas como? Se eu nem existia naquele tempo, como é que eu crucifiquei Jesus? Gostei. Ele morreu pelos pecados da humanidade. Uma outra coisa importante para entender na teologia é que para Deus não existe o tempo. O tempo é uma realidade que Deus criou para nós. Deus é eterno. O que quer dizer eterno? Eterno é aquele que o tempo não existe para ele, não passa. Tem um teólogo chamado Karl Rahner que diz: Deus é um instante que não passa. Ou seja, Deus, veja que coisa interessante. Quando o Papa, em 1854, proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, Pio IX, ele disse: Maria foi concebida sem o pecado original pelos méritos da morte do seu filho na cruz. Jesus não tinha nem nascido ainda. Maria estava sendo concebida. Como é que ela pôde ser isenta do pecado original pelos méritos da morte de Jesus, que não tinha nem nascido? Mas por quê? Porque não tinha nascido para nós. Mas na eternidade de Deus já existia. Então Deus puxa aquilo ali para cá, que tudo para ele é para Deus não tem passado e não tem futuro. Então ele aplica já aquilo ali. Por isso que hoje você pode rezar pela salvação da sua mãe, que já morreu faz tempo. Porque para nós há o tempo, para Deus não há. Por isso que se reza hoje pelo Espírito Santo, curar um trauma que você teve lá na sua infância. Porque a sua infância é presente para ele. Ele pode tocar aqui agora, numa raiz da sua infância, é a cura, senão a cura interior não teria nem sentido. Até numa terapia. Lógico. Eu estou diante da minha psicóloga, né? E vou conversando com ela sobre um fato presente que aconteceu esses dias, né? De repente eu me lembro, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família. Então aí parece que vai desencadeando as lembranças nossas. Parece que vem tudo como se fosse presente. Vai atualizando. Então, Felipe, eu estou achando assim, esse contexto é uma lembrança, mas é tudo, no tempo de Deus está tudo presente. Veja, outra coisa para completar isso. Por que hoje a gente celebra a missa, e a missa é o Calvário presente? Não é repetição, não é multiplicação, é presentificação. Mas peraí, mas o Calvário aconteceu 2000 anos atrás. Como é que quando o padre celebra, o Cristo morre no altar e ressuscita no altar?
Só que de maneira incruenta, fala a teologia, não tem mais sangue nem dor. Mas por quê? Porque aí, eu tenho que usar uma palavra que é da teologia, as ações de Deus são teândricas, quer dizer o quê? Elas são humanas e divinas, teos e antropos. Elas não envelhecem no tempo. A paixão de Cristo para nós foi há 2000 anos. Mas quando o padre celebra, ela se torna presente. Não é a repetição do Calvário, é o único Calvário. É uma coisa que os irmãos separados nós não entendem. Eles pensam que a gente mata o Cristo em toda a missa. Não, é a única morte e ressurreição de Cristo que se torna presente. Para quê? Porque você não estava lá no Calvário, mas agora você vai estar na missa. Então torna-se atual a redenção. Entende? Então ele morreu por todos os pecados de toda a humanidade de todos os tempos, porque Deus já sabe quem foi o primeiro, quem é o Adão e quem é o último homem da face da terra. E outra coisa também que eu gostaria de acrescentar aqui para nós, tudo também é um mistério de fé. Sim. Eu posso ler até as coisas mais básicas ou até as mais complicadas e ir estudando, mas se não tem infuso o dom da fé que nós já recebemos no batismo, mas renovado todos os dias, Senhor, eu creio. Por que nós rezamos o creio todos os domingos na missa? E por que nós precisamos rezar o creio todos os dias? Por quê? Porque essa renovação da nossa fé é que nos dá a garantia de crer. O Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza e nos concede que essa fé aumente, porque não pode ficar só no plano humano da explicação, né, professor? Não, de jeito nenhum. E é um exercício, né? É um exercício. A fé você tem que ir exercitando, porque... Olha, a igreja tem 3 orações clássicas, muito antigas, que desde que eu fiz primeira comunhão eu aprendia. A oração da fé, da esperança e da caridade. A oração da fé diz assim: eu creio em Deus, que é eterno, todo-poderoso, Jesus Cristo, que morreu por nós. Creio em tudo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja, e nessa crença eu quero viver e morrer. Então, uma coisa importantíssima é a gente estudar o que a igreja ensina. Porque senão, que o dia falou, você pega uma coisa separada, uma voz que você ouviu lá, peraí, mas quem é que tem a verdade absoluta? É a igreja. São Paulo diz para Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Santa Teresa dizia, é nessa fé que eu quero viver e morrer. Aí a gente não pega um caminho errado, né? É verdade. Isso que você falou da mídia hoje, Luzia, da internet, tudo, tem muita coisa errada rolando por aí, viu? As pessoas têm que tomar cuidado. Se a gente não tiver um referencial da verdade, a gente se perde nesse mundo de coisa que está sendo jogada por aí, viu? Que é bem isso, vem das filosofias, das ideologias. Porque todo mundo hoje virou pregador pela internet. Mas qual é a fonte da pessoa? Qual é as premissas dela? Exatamente. É complicado. Vamos lá. Lu, a Tatiana diz assim, estou com 9 meses de gestação e com um medo fora do comum da dor do parto. Será parto normal. Tenho feito orações e não consigo me conversar com Deus. Meu medo atrapalha até sentir aquele amor de mãe pelo bebê. Eu preciso de uma palavra. Então, eu creio que, e a Carla pode falar isso melhor do que eu creio que o medo faz parte de toda mulher que está em gestação. Quer dizer, o medo faz parte da nossa vida, né? É humano, né? Então, seja lá ou seja aqui, o ser humano sempre tem medo, né? Não podemos deixar que o medo nos domine. Sim. Mas ele faz parte. Medo de entrar numa estrada, né? Guiando, medo da casa ser assaltada, né? Estou falando assim, dando exemplos mais corriqueiros, né? Quanto mais gerar uma criança, eu não sei se é o primeiro filho, e parece que seja, né? Que depende também do contexto em que você está, da gestação dessa criança.
né? Mesmo que esteja indo tudo muito normal, indo tudo muito bem, a gestação, o médico acompanhando, né? Você bem de saúde, mas ali está essa espécie de medo que podemos até dizer ansiedade muito forte, né? Então comece a rezar sobre o bebê, a barriga, na sua barriga. Comece a orar, consagrar esse bebê. Com certeza você já o fez, mas se não fez, comece a orar pelo bebê. Se está próximo e você já sabe o sexo do bebê, você diga o nome desse bebê. Pegue palavras de Deus. Eu gosto muito dos profetas Isaías, onde tem as promessas de Deus, né? Por exemplo, Jeremias, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Em Isaías tem. Da mesma forma, o Salmo 138 é maravilhoso. Eu estou dizendo algo que está vindo no meu coração agora. Eu não me preparei, né? Porque aqui a gente não prepara, nós não somos um órgão, nós não somos um órgão jurado, alguma coisa assim, né? Mas é uma partilha. Ore, chame a pessoa pelo nome, converse com o seu médico desse medo, porque com certeza o médico também, ou a médica, dará a você essas instruções todas. E siga tranquilamente, porque seja o parto normal, que é o ideal, né? Ou seja, pelo cesárea. Converse com o seu marido, a pessoa que está, o pai da criança, saber que você tem esses sentimentos, partilhar, conversar, rezar com o médico, conversar e assim por diante. Eu creio que até o fato de você abrir um leque para esse seu medo, já vai desdramatizar um pouco tudo que você está sentindo, o que vem na sua mente. Com certeza. E lembrando que, principalmente no final, a gravidez toda, né? Mas no final, os hormônios estão bem, né, em ebulição aí. Então, fica sensível, a gente fica mais sensível, a gente chora mais, a gente ri mais, a gente tem mais medo, né? Tem medo do filho nascer prematuro. Então, todas essas situações, é normal, mas é como a gente disse aqui, só não permitir que esse medo tome conta da situação. A Lu deu algumas ideias, alguns nomes de... alguns livros da Bíblia que você pode estudar, que você pode ler algumas palavras e tudo mais. E eu vou dar uma outra sugestão também, né? Porque às vezes a gente não consegue conversar com Deus porque a cabeça vai assim. Não tem importância de você ter as orações devocionais também. Ótimo. Né? Você também pode ter. Reze o terço. Ninguém melhor do que Nossa Senhora para entender da dor do parto. Uhum. Né? E para ter tido medo, porque ela não tinha onde ter o filho dela, né? Como ali, então tudo. Oração de Nossa Senhora do Parto. Tem a Nossa Senhora do Bom Parto. Vai rezando o terço, mesmo que sejam orações repetidas. Se você não consegue, então você só fica chamando para Nossa Senhora, né? Pedindo por Jesus. Que Deus está atento a essa oração também. O importante é isso, não deixar esse medo vir à tona e transbordar. Vai controlando, mas é próprio da ansiedade, é hormonal também, né? E desse tempo. Vai passar, vai nascer, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E vai passar. E depois você ainda vai até rir de algumas situações que você está vivendo nesse momento. Mas não deixa tomar conta, essa coisa ferver, porque é prejudicial para você e também para o bebê. Então, realmente, vá contando com a ajuda de Nossa Senhora aí também, nesse finalzinho de gestação aí, né? E também tem a alegria, né, de colocar uma vida no mundo, né? Porque uma coisa que hoje, infelizmente, a gente não medita muito sobre o valor da vida, né? Mas não há nada que uma pessoa possa fazer nessa vida mais do que gerar uma vida. Nem o maior cientista do mundo que possa inventar o avião mais potente, o computador, pode fazer o que uma mãe faz. Porque um filho é uma imagem e semelhança de Deus. É uma alegria para Deus cada criança que nasce.
Isso a igreja não tem dúvida disso. Basta pegar lá o Salmo 126, né? Os filhos são um dom de Deus. É uma alegria quando Deus vê uma criança nascer. Então eu penso que também você olhar para essa alegria. Jesus tem até uma comparação no Evangelho, né? Enquanto a mulher está na hora de dar luz, tal, ela sofre, mas ela se alegra com o filho que nasceu, né? Então acho que tem que olhar para a alegria de um filho que você vai ter e superar o medo de qualquer possível sofrimento por causa disso. E não deixar de conversar com a criancinha. É, né? Esse diálogo com o bebezinho é muito importante, porque o bebê precisa saber, embora que ele ainda não entenda, que a mamãe está com certo medo, né? Mas que tem o prazer, a alegria Acolher o filho. de acolher. Exatamente. Né? Vou só acrescentar mais uma coisinha aqui que eu lembrei da minha experiência. Tá? Eu tenho 3 filhos, um parto normal, uma cesárea e outro parto normal. Então, e digo assim, o parto normal, seu problema é o medo da dor, né? É uma dor, mas é uma dor, é uma dor que é doída, vamos dizer, mas ela é alegre, é isso. Então, e é rápido. Ela é rápida, a gente acha que ela está durando uma eternidade rápida. Eu, pelo menos, tive 2 horas só de contração, né? E a dor do parto, a bolsa não estourou, nenhuma das minhas gestações, foram 2 horas. A outra, no máximo, acho que deu 3 horas também. E na cesárea, que não tem... Então, não existe assim, sabe? Não precisa ficar com esse medo. Ninguém vai morrer de dor de parto. Algumas pessoas morrem, mas a dor do parto, ela não vai te matar. E ela passa. Depois você fala assim, meu Deus, era tão facinho. É muito rápido, graças a Deus. Então, não se amedronte. E outra coisa, a medicina hoje está muito avançada, né, cara? Diferente daquele tempo que se dava luz em casa, não tinha o recurso da cesariana. Hoje a medicina, o médico, ele percebe se tem algum problema, ele já... parte uma outra alternativa. E nem do anestésico, né? Eu fui tão rápido que não deu tempo de tomar anestesia. É muito difícil hoje uma mulher, vamos dizer, ter um problema muito sério durante o parto. A medicina hoje tem recurso muito grande. Nossa Senhora te deu uma boa hora, viu? Amém. É mesmo. E vamos lá então, gente. Aqui as perguntas recorrentes sobre relacionamento, né? Diz assim, minha esposa... Depois de quase 12 anos, quer o divórcio, pois disse que não sente mais nada por mim, que o amor acabou. Estou sem chão. Temos 2 filhos, um de 11 e outro de 5. O que fazer? Bom, tentar recuperar esse relacionamento. Quando chega nesse ponto, Carla, é porque muita coisa já aconteceu antes. A gente sabe disso. Isso é um efeito, agora tem as causas, né? Começou a haver um distanciamento entre os dois, até que chegou nesse ponto, né? E como a mulher ela é mais sensível, ela sofre mais quando ela não recebe o carinho, o amor, a atenção, né? Então, é todo um trabalho que tem que envolver isso daí, no campo psicológico, no campo afetivo e no campo espiritual. Primeiro, você tem que sentar e conversar o que está acontecendo, o que está faltando no nosso relacionamento, né? Infelizmente, por que o amor esfria, né? Eu gosto muito quando eu falo para os casais, citar aqueles 10 mandamentos do casal, que um grupo de psicólogos americanos desenvolveu, não foi nem a igreja, né? Eles falam, o amor é que nem uma planta, se você não cuida da planta todo dia, não põe água nela, ela morre. Eles falam, todo dia, diga uma palavra carinhosa um para o outro. Todo dia uma palavrinha carinhosa, porque para alimentar a planta do amor. Então eu acho que vocês deixaram essa planta do amor aí ficar, não digo morrer, mas ficar raquítica. Então vamos tratar dessa planta agora, né? Agora aí tem que ter realmente a ajuda de Deus, a oração. Tem que ter conversa, tem que ter um diálogo, tem que pensar na realidade da família, nos filhos. São 12 anos de casado só, né, cara? É muito pouco. Tem filhos pequenos. Então, por amor aos filhos, né, a mulher que está mais sentida aí, precisa reconsiderar isso. Né? Porque quando a gente se casa, não é o casamento, eu costumo dizer, não é uma curtição, é uma missão.
Assim como a missão do padre é uma missão árdua, a nossa missão de casado também é árdua. Aguentar um marido, às vezes, sei quanto, com coisas erradas que eu faço, ele faz, educar os filhos, manter o lar, trabalhar, é uma missão. Nós estamos colocando filhos para Deus, os filhos não são nossos, a família não é nossa, né? Então, tem que refletir sobre essas coisas. E eu gostaria de acrescentar, de contribuir aqui, até falando para esse homem, né, para esse rapaz, que é algo delicado, mas eu vou tentar contribuir assim. Nessa hora, não adianta querer aproximar-se sexualmente para a relação sexual. Não tem clima, né? Não tem clima. Não tem clima. Aí que a mulher vai se afastar ainda mais. Porque, como o professor Felipe disse, já algo foi acontecendo para que chegasse a esse ponto. Rompeu alguma coisa. Então, nessa hora o homem às vezes, né, no caso aqui é o masculino, é um homem que está perguntando, já acha que, não, eu vou ter uma relação, vou pedir relação, eu vou dar um jeito de ter relação sexual, eu quero uma relação sexual, vai no quarto, tenta uma relação sexual, aí que piora, que a mulher não é assim, ela se sente violentada, ela não né? pensa assim, ela pode até acusar de violação, de violentação, né? Tá certa a palavra? Violência. Violência, ela pode acusá-lo de violência, porque para ela não adianta, não dá para começar pela cama, não dá para recomeçar na cama. Mas é algo que eu tenho dito muito para casais que conversam comigo. Um dia, quando vocês começaram a se namorar, o que mais chamou atenção nessa moça? Quais eram as qualidades dela? E agora, com certeza, se não é ela, mas muitas mulheres estão ouvindo, quem sabe até nessa situação. O que me atraiu naquele rapaz? Quando eu comecei a namorar com ele, ou quando eu parti para um namoro, noivado e casamento. Então, redescobrir-se é um trabalho longo? Mas é preciso tentar. É uma reconquista. É uma reconquista. E outra coisa, eu volto a dizer, um casal, ele pode não conseguir nunca sozinho ajuda. Ele tem que buscar ajuda de pessoas que conhecem vocês, de pessoas que, quem sabe, foram os padrinhos ou amigos mais maduros, para que essa reconciliação vá se dando. Mas não adianta ir pela cama por enquanto. É melhor joelho no chão. Aí, professor, pronto. E tem que ser reconquista mesmo, né? Porque se essa mulher ficou assim tão afastada dele, a gente tem que dizer que ele deixou de fazer alguma coisa. Sim, eu acho que numa Porque separação... a mulher tem uma série de sentimentos que o homem às vezes não percebe, entendeu? A mulher se encanta com uma flor, o homem não. Você dá uma flor para um homem, não vai ligar não. Mas você dá uma flor para uma mulher... Ela põe já logo na xicrinha, já põe lá minha flor do meu amor. Eu acho que tem que haver essa reconquista. O que ela gostaria que você fizesse pelo que você deixou de fazer? Às vezes uma volta num shopping, uma sandalinha que você compra. A mulher é isso. O João Moreno dizia, o ato sexual do homem começa na cama, da mulher começa no café da manhã. Ou no shopping, ou no restaurante, ou no teatro. Né? Ou no cinema, né? Graças a Deus que nós somos diferentes, sabe? Se homem e mulher fosse tudo igual, ia ser uma chatice. Ia ser mesmo. Chatice. Graças a Deus que nós somos com sentimentos diferentes. Né? E é isso que faz a complementariedade, né? Exatamente. Faz a unidade bonita do casal. Bonito, professor. Casar, gente, é bom, mas não é fácil, não.
Mas é muito bom. Mas é muito bom, mas tem os desafios. É porque não é fácil que é que é bonito. bom. E aí, que é bom. O que é bonito custa mesmo, entendeu? É por isso que eu tenho, o Cleto disse que fala, eu tenho Tudo a teoria que é bom, também que eu bonito, digo a vida assim, custa. eu acho tão estranho as pessoas falarem da rotina no casamento. Ah, que a gente caiu na rotina. Mas, gente, cair na rotina eu acho tão difícil, porque tem sempre algo diferente para fazer no Mas tem dia a casal dia, que né? cai, viu, cara? Ah, é Vai esfriando, não conversa, não dialoga, não se conhece, aí vai... Não tem melhor via de santificação. Não isso tem. É verdade. Não tem. Mas é boa. É ótimo. Luzia, um caso triste aqui, mas também com relação a isso. Diz assim, meu marido teve um caso com a minha irmã. E eu descobri, deixei ele e não falo com ela. Agora, ele está namorando com outra pessoa, mas vive me pedindo para voltar. Acho que foi o que a gente conversou aqui. Agora, confesso que é muito triste ser a sua irmã. Muito. Não tem como dizer, vamos lá, né? Não dá para maciar a coisa, é muito dolorosa, né? Sua irmã com certeza caiu no ato de insensatez, né? E ele já está com outra, com certeza deve ser tipo dessas pessoas que quer conquistar, né? O ego está em evolução de conquista aqui, conquista ali, chegou ao ponto da sua irmã, né? Mas olha, se eu fosse você, eu tomaria bem cuidado e ia bem de forma prudente essa aproximação. Mesmo sendo o seu marido, nós acabamos de dar aqui um exemplo de reconquista. Mas esse homem, ele precisa primeiro provar para você Exato. que ele É mudar de vida. Hein? É mudar de vida. Mudar de vida. É conversão mesmo. E sem conversão não tem reaproximação, não. Porque É muito difícil. Eu acho que é uma dor muito grande, uma ferida grande. Seja firme com ele, sem descartar de vez, né? Claro. Não sei se vocês têm filhos, né? Mas sem descartar de vez, mas ele precisa de um tempo, e um tempo bom para mostrar que se ele quer você, ele vai precisar amadurecer. Porque se a gente vê, pelo que ela conta aqui, traiu com a irmã, ela descobriu, eles se separaram, só que ele já está namorando. Já está namorando outra. Outra pessoa. quer voltar com ela, então é complicado, né? Então eu acho que é uma coisa que precisa ser muita imaturidade. bem repensada, né? É lógico que a decisão é sua, mas né, vale a pena se refletir bem, né? E outra coisa que eu acho que também a gente não pode deixar de dizer, como é que está a vida espiritual deles, né? Porque a gente sabe que os dois instintos mais fortes que existem em nós é o instinto da alimentação e do sexo, que são os instintos que mantêm a vida. O sexo para gerar a vida e a alimentação para manter a vida. Então Deus pesou nesses dois instintos. Só que o pecado original desorganizou isso daí. Botou isso em convulsão dentro da gente. Era tudo arrumadinho, virou de cabeça para baixo. Agora, só a graça de Deus consegue recolocar isso, acalmar essa coisa. Né? Então, esse homem, como é que está a vida espiritual dele? Vocês rezam junto? Vocês têm uma vida de... Porque, sabe, cara, a gente que é homem sabe disso. O homem sem Deus, dificilmente ele vive a castidade. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Eu também não tenho. E para a mulher também, viu, Felipe? Também? Hoje em dia, mulher com toda O homem sem a que tem. graça de Deus, é muito difícil. mulher também. Vocês sabem, é só pela graça de Deus. Sim. Hoje a estimulação sexual é muito grande. Né? Onde a gente E desde vai... toda a eternidade, desde o pecado original, Sim, né? mas é que hoje a gente mas tem mais principalmente facilidade, nos dias né? de hoje, né? O acesso. Gente, nós estamos quase chegando ao final do programa. Agora nós vamos ouvir o Dom Orlando Brandes respondendo uma pergunta de uma telespectadora. O Dom Orlando vai responder sobre a questão da celebração da alvorada no domingo da Páscoa. Faz parte do trígono pascal? Então vamos ver lá agora a resposta de Dom Orlando. Respondendo a esta pergunta, não faz parte oficial da liturgia, mas é um ato muito bonito de fé, de alegria,
porque temos tantas procissões na nossa igreja e, claro, temos também a procissão com Jesus ressuscitado, uma celebração mais festiva da ressurreição do Senhor, faz muito bem para a nossa fé e, claro, é uma grande catequese, mas não é prescrita no nosso livro de liturgia oficial. Quem puder, faça sempre a procissão de Cristo ressuscitado e Ele e todos nós vamos aplaudir este gesto, então, de fé em Jesus ressuscitado. Que bom, tá aí então o Dom Orlando. A próxima Páscoa, né? Mas a procissão do Cristo ressuscitado, sempre que Domingo. esse tempo pascal você pode fazer nos domingos, você celebrar bem aí a Páscoa. Nós sabemos que aqui na Canção Nova, graças a Deus, isso daqui eu acho que somos movidos pelo Espírito mesmo, né? Então, graças a Deus, a criatividade é imensa, né? Inesgotável. Então, nós temos lançamentos sempre. E nós estamos aqui com 2 lançamentos, que é o livro do Dom Benedito Beni, que é bispo emérito aqui da Diocese de Lorena, o livro da cruz. Eu achei muito, as 7 palavras de Jesus na cruz. Achei muito bonitinho que esses dias o meu filho de 16 anos veio falar desse livro, né, e elogiando que ele queria ver, achou muito interessante. Então tá aí, né? É um livro facinho. Dom Beni é maravilhoso, ele explica as coisas da igreja com muita facilidade, uma linguagem acessível. E também, né, a minha querida comadre, aqui a Paula Guimarães, que escreve A Esperança, cadê você? Quantas pessoas hoje em dia fazem esse questionamento, né? Esperança, cadê você? Então, Esperança, né? Esperança, é momento de ter esperança, cadê você? o que fazer para não entrar em desespero? Tá aí, a Paula Cadê você, compartilha um pouquinho conosco também, bem facinho, fininho e fácil da gente ler. Tá aí, você pode ligar no 12 31 86 2600, através da loja virtual, no revendedor porta a porta, já estão aí disponíveis estes livros e muitos outros lançamentos da editora Canção Nova, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso programa é ao vivo às terças-feiras, às 12 horas, ao meio-dia, e a gente tem reprise na madrugada, tanto do domingo como da quinta-feira, ok? Eu vou embora antes que a minha diretora me corte aqui no ar. Obrigada, Luzia, obrigada, professora. Obrigada. E até o próximo programa, com a graça de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.